Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Vale Demais. Bom dia, Vale Demais, sejam todos muito bem-vindos. Segunda-feira é dia de Universo Infantil e hoje, Gui, o nosso programa é inteirinho voltado para a educação. É isso mesmo. E antes da gente começar o programa, eu queria falar para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Então é Vale Demais TV. Tudo juntinho, da nossa apresentadora é... Gabriela Ponta Bravanel e o do Guia Gui Galazzo. Tudo juntinho, é muito fácil, segue a gente nas redes sociais e também nós temos outro canal de comunicação que é o WhatsApp. Então você pode interagir com a gente, é DDD 12 99255 4444, bem facinho também. É isso mesmo. Lembrando, pessoal, que está assistindo Vale Demais pelo YouTube, se inscrevam aqui no canal, ative o sininho de notificação, que todos os dias vocês serão notificados quando o Vale Demais entrar no ar. É isso mesmo. Gabi, e pra gente entrar no universo infantil aqui nessa segunda-feira no Vale Demais, nós teremos a Janaína Giacomini. Ela é pedagoga e especialista em pedagogia Waldorf. Você sabe do que é? Sei, é sobre esse método de ensino que nós vamos aprender mais hoje. Também teremos a Manuela Jimenez, que é diretora do Colégio Sphere, e ela vai falar, Gui, sobre o inglês para as crianças. Olha só! Vamos tirar todas as dúvidas, se tem uma idade certa, qual o melhor método, como a gente pode ajudá-los a aprender uma língua nova. É isso mesmo. E ainda nesse programa, vamos bater um papo bem legal com a Cibele Renault. Ela é psicopedagoga e mantenedora da escola Pindorama em São José dos Campos. E ela vai falar, Gabi, qual que é a tendência nas escolas para 2022. Pois é, passamos por um período de 2 anos de reclusão. Nós falamos muito, Gui, da fase de adaptação dos pequenininhos, que estão indo a primeira vez para a escola. Mas acontece que todo mundo ficou 2 anos em casa. Então precisamos de uma adaptação, uma humanização desse volta às aulas para todas as idades. É isso mesmo, para não ser traumatizante, né? Os pais têm que chegar felizes, as crianças também, e os professores que estão voltando agora presencialmente para ser algo bem harmonioso, para todo mundo se sentir bem na sala de aula. Exatamente. Então vamos agora conhecer a Janaína Giacomini. Muito bom dia, seja bem-vinda! Olá! Olha só, Gui, você já viu que o mood de hoje é verde, né? Eu já tô até vendo, Todo mundo de verde. Só eu que fugi dessa tendência, mas aqui, ó, meu marca-texto aqui na minha colinha é verde. É verdade. Janaína, quando nós falamos da metodologia Waldorf, existem muitas dúvidas. Eu quero que você comece falando básico, apresentando ela para o pessoal de casa. Tá. A pedagogia Waldorf, ela nasceu em 1919, na Alemanha, né? Através de um pedido de 2 empresários, donos de uma fábrica de cigarros, onde eles queriam promover um ensino mais humanizado e integral para os filhos dos operários dessa fábrica. Olha só! Então eles convidaram Rudolf Steiner, que é um austríaco, educador, filósofo, né, que já desenvolvia um trabalho na área da educação, para estar idealizando esse currículo pedagógico para esses filhos dos operários dessa fábrica. E a fábrica se chama Waldorf. Né? Daí que surgiu o nome. Aí que surgiu a pedagogia Waldorf. E Janaína, me fala uma coisa, nós temos essa pedagogia aqui no Brasil desde quando? Já fazem 50 anos que ela existe no Brasil, né? Ela iniciou com a escola Waldorf Rudolf Steiner, em São Paulo, que existe até hoje. Ela é referência, inclusive é uma escola que proporciona também a Universidade Steiner com curso de formação na área da pedagogia, com licenciatura e especialização em pedagogia Waldorf. Mas é uma pedagogia que existe já fazem 100 anos, né? Desde 1919, então um pouquinho mais de 100 anos até. Está em todas as partes do mundo, em todos os países. Hoje são quase 3.000 jardins de infância, né? E mais ou menos 1.000 escolas de ensino fundamental e colégio. Porque a gente tem uma pequena divisão aí. Quando a gente fala de primeiríssima infância, né? De meses de vida até 6 anos, a nomenclatura é jardim de infância. Sim. Certo. E quando a gente fala de primeira série até 9º ano e colegial, porque vai até o 3º colegial, a gente chama de escola. Então, são aí mais ou menos 1.000 escolas e um pouquinho mais de 2.000 jardins de infância pelo mundo. Muito legal. E você, Janaína, como pedagoga, o que te chamou a atenção nessa pedagogia Waldorf? Por que você foi estudá-la e aderiu? A pedagogia Waldorf, ela
eu digo que normalmente ela é um encontro, né? Quem chega até ela tem um encontro, e para mim também foi um encontro. Diante de uma fase da minha vida onde eu vinha do sistema tradicional de ensino, eu passo em um momento da minha vida por algumas situações e eu me encontro com a pedagogia em si, e ali eu encontro não só uma filosofia de vida, né, dentro de um caminho a ser desenvolvido pessoalmente, como também as práticas humanizadas na forma que a gente se envolve com a criança, Sim. com a família, o formato mais artístico, lúdico e de Sim. movimento que o currículo tem, e sempre, né, o respeito integral pelo desenvolvimento fisiológico e emocional da criança. Então, a pedagogia Waldorf, ela está, né, inspirada na antroposofia, e a antroposofia ela tem um caminho de desenvolvimento pessoal também. Eu escolhi esse caminho e junto com ele veio a profissão também. Olha Muito só legal. que legal. E Janaína, nós estamos voltando, a criançada acabou de voltar para a aula presencial, estamos tentando voltar para o novo normal. Como que é a tecnologia junto com a pedagogia Waldorf? Se a gente falar de tecnologia, isso é um pouco utópico, né? Porque Sim. eu posso entender que uma enxada é uma tecnologia, É. o fogo é uma tecnologia, Com o trator, certeza. né? Então, vamos pensar aqui na tecnologia digital, Sim. certo? Nesse meio digital. A pedagogia Waldorf, ao contrário de que muitas pessoas pensam, né, que a pedagogia Waldorf é contra a tecnologia, não é bem assim. O que acontece é que, como ela respeita muito o desenvolvimento integral do ser humano, está bem alinhado ali com as fases de desenvolvimento fisiológico, o corpo, quando a criança nasce, ele não está pronto. Ele vai se desenvolvendo aos pouquinhos, né? Sim. Então a criança nasce sem o joelho, por exemplo, né? Só o formatinho ali, sem vários ossos na mão. Sem os dentes. Sem os dentes. Então, ela preza para esse desenvolvimento fisiológico, em primeiro lugar, desse corpo físico, depois para um desenvolvimento cognitivo e emocional, conhecer quem eu sou, né? Imagina, um adulto, por vezes, a gente não sabe se a gente está com fome, que é uma sensação, ou se está com raiva, que é um sentimento. Imagina uma criança que acabou de chegar no mundo, ela não vai saber mesmo, né? Então, ela preza pelo desenvolvimento desse corpo físico, desse corpo de emoção, e só mais pra frente, com esse ser humano mais desenvolvido, que ela traz a tecnologia digital. Normalmente ela chega por volta do ensino médio. Tá. Né? Isso dentro das escolas, sala de aula com esse contato digital é mais por volta do ensino médio. Até mesmo porque, se a gente for pensar, não é só uma questão de fisiologia, o tempo que a criança fica parada numa tela. Mas assim, hoje em dia, os meios de comunicação, eles oferecem muito mais oportunidades para o bullying, muito mais oportunidades para anorexia. E como uma criança pequenina já começa a ser inserida nesse ambiente? Através dos meios digitais. Então, eles esperam esse desenvolvimento integral do ser humano um pouco mais completo, Sim. porque é esperado que esse adolescente tenha mais maturidade para lidar com esse meio digital e as informações que ele traz. Legal. Certo. E por que a pedagogia Waldorf atende o modelo de escolas associativas? Olha só, é uma dúvida que todo mundo tem. Existem duas possibilidades, né? São duas vertentes também. O jardim de infância, ele pode ser privado, Tá. né? Ou associativo. E a escola, que é aquela de primeiro ano até o colegial, é exclusivamente associativa. O que é o modelo associativo? É quando os pais se movimentam para poder abrir uma escola na sua cidade, né? Certo. E por que esse modelo existe e é tão forte, né? Porque é um exercício o estar entre seres com as mesmas intenções, com os mesmos valores e colocar isso na prática social. Então, são pessoas com interesses afins, com valores próximos, né? Para poder executar o ensino dos filhos. É como se você encontrasse o seu grupo que compactua das mesmas ideias. Tá. Exatamente. Muito legal. Isso mesmo. E agora, quando a gente fala de preciosidade, o que nós temos de mais precioso nessa metodologia? O humano. O humano, né? Tanto o professor, onde ele precisa ter um caminho de autodesenvolvimento e conhecimento, porque esse adulto que se apresenta para a criança diariamente, ele precisa ser digno de estar na presença de uma criança. Porque a criança ela é pura imitação.
E ela aprende através da imitação. Então ela precisa ter atos, que o adulto, né, precisa ter atos dignos de serem imitados. Sim. Então, em primeiro lugar, esse adulto referência estar num caminho de autodesenvolvimento e conhecimento, para ter dignidade de estar na frente dessa criança, conduzindo ela. E em segundo lugar, a infância, que é assim, a centelha de luz da sociedade, é ali que mora todo o germe, né, mesmo assim, da esperança, da renovação e tudo mais. E a família, que é algo bem sagrado também pra gente. É isso aí. Gui, no próximo bloco, a Janaína continua com a gente. Nós vamos falar sobre as birras na infância. Olha só, eu tenho certeza que você não pode perder. É rapidinho, nós te esperamos aqui, você não sai daí. Já estamos de volta para mais um bloco aqui no Vale Demais. Continuamos com a Janaína agora para tirar algumas dúvidas pertinentes como a birra. E eu como pai e a Gabriela como mãe, estamos aqui agora aficionados nas respostas sobre birra, é isso, Gabi? Já identificamos alguns comportamentos assim com 1 ano e meio. Então, assim, várias dúvidas pegam os pais nessa hora, porque a gente fala como lidar, o que fazer quando acontece a birra com apenas 1 ano e meio ou 2 anos, que ainda é muito pequenininho, né? Sim. A birra, bem de forma resumida, ela tem 2 aspectos principais. Tá. O primeiro deles é em relação à necessidade fisiológica. Então, o que é isso, né? Se a criança está com fome, se ela está com sono, se ela está cansada. Às vezes a gente pega a criança da escolinha e ainda depois vai ao mercado e depois vou dar uma passadinha rapidinho na casa da vovó. Percebo muito isso, quando ele tá com sono, quando começou o horário, aí que aparece a birra. É nesse momento que ela vem, percebo. Isso. Esse é um dos pontos. Ela Tá. pode ser uma necessidade fisiológica. Sim. E você, tendo um ritmo dentro de casa, você consegue identificar facilmente e atuar pontualmente ali para poder sanar, né? Se é sono, vamos dormir e assim por diante. E existe também um segundo ponto, que daí é uma necessidade emocional. A criança, a partir de 2 anos de idade até os 3 anos, ela tem uma necessidade de se colocar, de se autoafirmar, né? Como um indivíduo, de começar a se reconhecer. Ela começa a perceber que, opa, eu sou eu, ela é minha mãe, eu não sou a mesma. Oh, meu Deus! Né? Eu acho isso Separou! incrível. Separou! Como assim? Isso gera uma dor, né, nesse sentir da criança. E ao mesmo tempo, tu também começa a gerar ali a vontade de começar a se colocar como um indivíduo que já é, né? E muitas pessoas querem cortar isso, quando vê que a criança está se colocando, está fazendo a birra. Ah, não, meu filho não faz birra, é lindo porque ele é super educado. Isso é uma necessidade psicológica necessária para o desenvolvimento emocional e psicológico da criança. A grande questão é como a gente acolhe esse movimento da birra em si, né? Alguns pais têm uma forma, outros têm outra. Tem um vídeo que viralizou muito nos Estados Unidos, acredito que você já deve ter visto, que é um menininho de 3 anos no mercado, que ele deitou no chão e começou a se debater. Não tinha um motivo real, ele estava fazendo uma birra e o pai e o avô, os dois juntos, pararam, cruzaram os braços e ficaram olhando. E aí o pai disse, quando você se alinhar, quando você estiver bem, a gente conversa. E ficou esperando, e aí as pessoas filmaram e postaram na internet, algumas julgando, outras apoiando aquela situação do pai esperar a criança passar por aquela desordem dentro dela. Ô Gabi, esse vídeo que você falou é bem engraçado porque minha mãe já falou pra mim, já falou pra Gabi também, que eu já passei por um momento desse. Quando era criança. Um dia nós estávamos no shopping, eu falei, mãe, eu quero tal coisa. Né? Quando você é criança, você não tem noção do dinheiro, você não tem noção de quanto vale um picolé, uma camiseta, um carrinho. Mas isso você tá falando de 2 anos, você nem falava direito, Sim. né? E ela falou que eu me joguei no meio do shopping e fiquei nadando no chão, gritando e chorando. E ela realmente fez isso, ela sentou, falou assim, hora que você acabar, a gente vai levantar e ir embora. Quais tipos? A gente falou do sono, que também é muito pertinente quando você vira adulto, ou depois que você vira pai, você entende aquela fala da sua mãe e fala assim, não, filho, Você tá com sono. Você tá com sono. Né? Quais tipos de birras nós temos hoje, mais comuns? As mais comuns é justamente pelas crianças, ao meu ver, né? Não conseguirem aceitar o não.
Tá. Porque hoje em dia a gente oferece tudo, né? Os Sim. pais, eles super se matam de trabalhar e corre para lá e corre para cá, tudo para prover sempre o melhor para os filhos e não deixa essa criança sentir, né? A gente está sempre entorpecendo o sentimento dela. Não, então toma isso daqui. Toma mais isso aqui. Ah, você quer isso aqui? Então toma. Tem uma exaustão do adulto que fica sempre correndo atrás para poder satisfazer esse pequenino, né? E daí, quando ele não pode prover o que o pequenino está pedindo, vem a grande frustração da criança com o não poder. E daí desencadeia toda essa situação de birra, muitas vezes. Ô, Janaína, a gente vê cada dia mais os pais, que nem você falou, dando facilidades. Então é muito mais fácil um pai colocar um tablet, uma tela, quando a criança vai comer, do que realmente ensinar ela a comer, ensinar que ela tem que aprender a comer. E cada dia mais os pais dando mais artifícios, mais coisas para ficar mais fácil para a própria vida. A longo prazo, isso com as crianças mais velhas, isso pode gerar algum trauma, algum tipo de dificuldade? Eu não diria apenas o trauma, eu diria consequências emocionais e físicas sérias. Principalmente na vida adulta. A gente atrofia, literalmente, os músculos da emoção da criança, do fazer da criança, promovendo tudo muito mais fácil para ela, né? Então, aquela criança que tem tudo na mão, tudo muito facilmente, muito dificilmente vai ser um adulto com força de vontade para correr atrás do que quer, com objetivos claros, bem determinados, né? Os pais, eu defendo muito a linha que eles precisam estudar sobre educação, eles precisam se informar, sim, sobre tipos de escola, disciplina positiva, modelos de como se educar, porque as crianças que nascem hoje, elas têm um outro perfil. Não dá para ser educado como nós fomos. Sim. Se nós queremos uma sociedade que evolua o seu pensar e seu agir no mundo, a gente precisa evoluir mentalmente, socialmente, e isso o estudo fornece, né? Mas na correria do dia a dia, na necessidade de prover o básico em casa, por vezes a gente terceiriza. E hoje uma das coisas mais baratas para se terceirizar uma educação é o mundo digital, né? Porque ainda uma babá custa algo, mas uma televisão você está ali à disposição, tablet também. E daí você tem crianças que não prestam atenção na comida que comem, no sabor que as coisas têm, pessoas que não se comunicam dentro de casa. A textura dos alimentos, a textura, o sono fica desregulado porque é muito tempo de tela, né? As atividades em si não são atividades que levam a criança para o mundo, é sempre parado, sempre contido, né? Não é um corpo que sobe, que pula, que escala, que está em movimento. Sim. Isso tudo tem reflexos gritantes na vida adulta e adolescente. Com certeza. Agora nós vamos conhecer algumas atividades da pedagogia Waldorf, mas antes, tem umas fotos do seu espaço, eu quero muito que você fale um pouquinho sobre elas, que é super interessante tudo. Olha só. O pessoal de casa já tá vendo. Gui, você percebe que é tudo baixinho? Fala um pouco sobre isso, Janaína. Esse espaço é o Baobá, espaço de bem cuidado em São José dos Campos. Ele faz contraturno escolar, né? Somente utilizamos tudo na altura das crianças para eles realmente terem autonomia e executar, né, suas atividades. Tem muito contato com a natureza, então pé no chão, vivência com a natureza, com a arte. E os brinquedos, eles são sempre naturais. Então, boneca de pano, carrinho de madeira. Aqui é uma foto que um pai está fazendo uma coroa de flores, uma festa da primavera. As crianças de capa de chuva e de galocha, porque eles vivem a natureza, até em dia de chuva, né? Ai, meu Deus, é demais, é sensacional. Realmente vivem no quintal, fazem atividade de trabalho manual, contato com horta, yoga kids, aproveitam uma rede. É um espaço bem voltado aí à harmonia na infância, experiências sensoriais e motoras. Sim. E aqui você vai dar dica do que a gente pode fazer em casa para as crianças? Alguns segredinhos assim para ambientes diversos. Tá bom, né? Aprende, Gui, que você vai vamos fazer lá. em casa pro Aron. Bora. Então, a primeira dica que eu vou dar, vamos fazer de conta que vocês estão no mercado, Tá. com o pequenino de vocês, né? E ele começou ali um processo de birra. O primeiro movimento é a gente acolher essa criança, baixar, olhar nos olhos, estabelecer um contato e dizer, eu estou aqui se você precisar de mim, né? Por quê? Porque pode acontecer dele querer pegar alguma coisa e tacar no chão, né? Então você tem que ficar ali protegendo a criança e o ambiente também. Estou aqui se você precisar de mim.
Se aquilo continuar muito fortemente, a gente tem alguns recursos que pode ser utilizado. Um deles, se a sua criança é muito do sensorial, é muito do cheiro, do toque, porque a birra é aquilo, gente, é como se a criança fosse um quebra-cabeça. No momento da birra, esse quebra-cabeça espatifa e vai um pedacinho para cada lado. Então, a gente tem que juntar as emoções dela de novo para ela voltar para esse corpo. Aí a gente usa os órgãos dos sentidos para isso. Vocês tanto podem ter uma bexiga na bolsa sempre, porque a bexiga em si, você vai trabalhar o sistema de respiração da criança. Olha só, faz todo sentido. Então, olha, ele sopra, inspira, expira, né? Justamente para trabalhar esse sistema respiratório. Enche o balão para mim, isso aqui, ó, todo mundo pode ter na bolsa, não é pesado, é leve, né? Quanto vocês podem ir até lá a sessão de verduras, hortifruti e explorar as ervas, né? Os temperos. Então aqui a gente tem, ó, o manjericão. Que o Aaron adora cheirar, né, Gui? É. A gente fala, filho, ontem ele me deu uma florzinha, nós estávamos almoçando, ele me deu uma flor, eu falei, sente o cheiro. A primeira coisa que ele faz é o sentido do cheiro mesmo, né, Gui? Ele gosta muito. Então a gente tem ervas diversas por lá e vocês podem pegar uma folhinha, a massa na mão e convida a criança para cheirar. Já soltou o cheiro, eu já tô sentindo bastante aqui. Novamente, é o convite para a gente trabalhar o sistema respiratório dessa criança. Se ela não cheirar, vocês podem apenas passar na frente para esse cheirinho permear no ambiente, né? Tudo para trabalhar esse sistema respiratório. Certo. Legal. A gente tem uma outra dica aqui, que essa não é Waldorf. Essa é montessoriana. Que parece, né? Existem algumas coisas Existem parecidas. semelhanças, Sim. existem semelhanças. São próximas, elas dialogam, mas não são iguais, tá? Que a gente chama de... Vocês vão encontrar nos materiais de Montessori como pote da calma, mas aqui no caso vai ser a garrafa. Tá bom? Certo, fechado. Então é bem simples. A gente tem uma garrafa normal de água, onde eu coloquei aqui dentro, como vocês podem ver, ó, materiais diversos que brilham, né? Então, eu já amei. Estrelinha, que chamam a atenção, né? Lantejola, glitter, exato. Aí a gente vai colocar, junto com eles aqui, um pouquinho de cola transparente. Já vou explicar o porquê dessa cola transparente. A produção fala que o nosso tempo tá acabando e meu coração Vai tá morrendo, se partindo ao meio, porque eu quero ficar com a Janaína o dia inteiro aprendendo várias coisas. Então, um olha pouquinho só. de cola transparente Sim. e a família vai preencher até metade da garrafa de água quente e a outra metade de água fria. Porque a água quente para ela dissolver a cola e porque a cola para gerar uma densidade na água. Fechem a garrafa com uma cola quente específica para não Pra ela vazar. não abrir, sim. E daí vocês vão ter um objeto onde se mexe com Legal. vários brilhos lá dentro. Isso também pode ser carregado na bolsa, para onde for. No carro, às vezes, né? No o Aaron fica carro. impaciente. Às vezes ele super gosta do balancinho, às vezes ele quer fazer alguma coisa. Dá pra ter uma garrafa que acalma. E o ato de observar essa água indo e voltando com os brilhos, né, ajuda a criança a acalmar. E uma outra dica é essa em casa, né, também no momento da birra, se for uma criança do toque, a gente pode convidar essa criança, falar, vamos fazer um pãozinho? E daí funciona assim, presta seu braço. Massagem, gente. Um pãozinho, vamos amassar o pão. Para essa criança sentir o corpo dela e ir voltando para si. E se ela estiver no momento de muito descontrole e euforia mesmo, a gente pode fazer uma panqueca. Meu Deus. Sim. Então vocês pegam uma toalha ou um lençol, envolvem essa criança. Igual quando nasce e faz o charutinho. E abraça, que também é um movimento de contenção para ela sentir o corpo dela. Usem os órgãos dos sentidos para a criança poder se sentir novamente, se percebendo e se acalmando. Adorei, Janaína. Com certeza a gente vai usar todas essas dicas no nosso dia a dia, né, Gui? Com certeza. Muito obrigado por ter vindo Obrigada. no programa. E, Gabi, eu gostei disso daqui, ó. Você gostou da garrafa? Foi um prazer recebê-la aqui. Grata. E no próximo bloco nós temos mais educação para vocês aí de casa. É rapidinho, nós te esperamos aqui e você não sai daí.
salvar seu coração. Estamos de volta para mais um bloco no Vale Demais, né, Gui? Gabi, nesse bloco nós vamos falar com a Manuela Gimenez, ela é diretora do Colégio Sphere e veio falar um tema bem legal que é o inglês para as crianças. Você acha necessário? Eu acho essencial e agora a gente vai tirar todas as dúvidas com a Manuela, vamos? Vamos lá. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Olá! Tudo bom, Manu? Prazer. Seja certo. bem-vinda ao Vale Demais. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Manuela, a primeira pergunta de pais, como eu e a Gabi, eu acho que é sempre quando é legal a gente matricular nosso filho, nossa filha em um curso de inglês? Perfeito. Eu sou suspeita para falar sobre o assunto. E é muito bom falar sobre aquilo que nos encanta, Sim, né? é verdade. O que os estudos mostram é que quanto antes a criança entrar em contato com a língua adicional, melhor para ela. Tá. Então, acho que um primeiro ponto que é importante colocar para quem está pensando é que existe uma diferença importante entre a aprendizagem que as crianças e jovens têm em cursos de inglês, que vão por uma abordagem específica, e crianças que frequentam escolas bilíngues, porque o processo de aquisição da língua é bastante diferente, tanto no sentido do resultado que a criança Sim. vai obter, como no tempo que ela vai aprender, como resultados mais invisíveis, entre aspas, do desenvolvimento do cérebro dessa criança, que vai ser positivamente impactado se ela tiver uma exposição precoce ao idioma adicional. Muito legal. Nós temos uma sobrinha de 5 anos que já está no método bilíngue desde o começo, desde que ela foi para a escola, né, Gui? Sim. A primeira vez. E nós vemos que em alguns momentos ela mistura as línguas. É normal isso acontecer? Super normal. E há algum tempo gerava um certo desconforto entre as famílias, os pais, os não estudiosos especificamente, pensando que a criança estivesse entrando em uma confusão mental, de ela não sabe se ela está falando o idioma A ou B. E, na verdade, hoje já sabe que é o contrário, né? O cérebro bilíngue, especialmente das crianças que começam essa imersão no idioma adicional precocemente, ele é um cérebro muito mais flexível e muito mais ágil. Então, essa troca entre os idiomas, além de ser esperada, ela é benéfica para o desenvolvimento cognitivo da criança. Muito interessante. E, Manuela, vocês sentem diferença de uma criança que ela começa na Sphere já com um ambiente bilíngue, né, que ela começa com inglês desde que ela entra na escola, no colégio, do que um outro jovem, um adolescente que já entra numa idade um pouco mais avançada, numa sala mais avançada, que só teve inglês particular, vamos dizer assim, uma vez por semana? Com certeza, a diferença ela é expressiva, gritante, digamos assim. Exatamente porque o cérebro bilíngue, ele funciona diferente. Então, a neurociência mostra que, por exemplo, o bebê ao nascer, ele tem 25% das sinapses totais que ele vai desenvolver na vida dele. Tá? Sim. Quando ele chega ali a 1 ano de idade, isso já saltou para 70%. Olha só! E aos 3 anos, 92%. Então, esses 3 anos, depois vai aumentando, na verdade, aos 3 anos vai para 85% e aos 5 anos, 92%. Isso quer dizer que é a fase de ouro ali da neuroplasticidade e da oportunidade da criança aprender. Então, não só quem começa a ter contato, a criança que começa a ter contato mais precocemente, que é o bilinguismo simultâneo, no caso de famílias que um pai fala uma língua e a mãe fala outra, por exemplo, ou os avós, ou o bilinguismo precoce das crianças que vão para escolas de imersão em inglês, como a Sphere, eles conseguem ter um aproveitamento muito melhor. As mudanças na rede de sinapse mesmo da criança fica completamente, que traz esses ganhos de memória, de ganho de atenção, de maior agilidade para mudança de foco, além da questão de ter uma maior possibilidade de ter depois uma fluência, e a questão do sotaque, inclusive, vem daí, né? Sim. Que muito se fala. É verdade. Ô, Manuela, eu vejo diversos adultos e adolescentes mesmo que fazem, como o Gui disse, uma aula particular de inglês.
que dizem assim, eu entendo a língua, eu me comunico, mas eu não tenho a escrita. Como acontece a alfabetização das crianças no ensino bilíngue? Perfeito. Normalmente, as escolas que são escolas bilíngues, elas trabalham com o biletramento. Tá. Então, ao mesmo tempo que a criança está sendo alfabetizada em um idioma, ela também está sendo alfabetizada no idioma ou na língua adicional. Isso é um processo que vai concomitante. O que acontece é, quando a criança não foi alfabetizada nas duas línguas, que é a questão do curso de inglês, né? Ali aos 8, 9, 10 anos vai para o curso de inglês, então ela tem um novo processo que entra em vigor para aprender também a questão da escrita e da leitura. Então, vamos dizer que fica um pouco mais difícil, não é impossível, mas é um pouco mais difícil, porque esse cérebro, ele já não está mais tão plástico. Sim, eu sou suspeita para falar, porque eu estudei sempre, desde pequenininha, o inglês e o espanhol, e eu, experiência minha, encaro o português como muito mais difícil. Na gramática, eu acho que o português é muito mais difícil do que o inglês e o espanhol. Até pelos acentos, o inglês é tão básico. Assim, não sei se é porque eu aprendi pequena. O Gui fez intercâmbio na adolescência, né? E ele tem mais dificuldade com a escrita do que eu. Eu nunca fui uma criança muito focada em aprender outro idioma. Então, quando eu fazia o inglês, eu fazia na escola, mas era como uma matéria a mais, como um português, como um inglês, uma geografia. Então, eu tinha uma vez por semana na minha carga horária. Foi quando meus pais viram que, claro, nós sempre, desde a 2000, década de 90, a gente via que o inglês seria a língua mundial, né? Até antes. Então, eles meio que me forçaram a aprender o idioma. Como? Me mandando para o Canadá. Então, aos 15 anos, eu passei 1 mês e meio no Canadá, eu fui sem falar oi, sem falar um hi, hello, sem saber como pedir água. E eu tenho uma memória muito legal, Gabi, que essa eu acho que você nem sabe, da minha tia, da minha madrinha falecida, que ela falou assim, Gui, quando você estiver no avião, pede can I have a glass of water, né? Eu fiquei isso guardado, eu fiquei, can I have a glass of water? Posso ter um copo de água? Posso ter um copo de água? Porque se eu passar sede, eu precisava ter o water. Claro, porque sede é o básico. Eu não queria chegar e falar assim, water. Ia aparecer, né, alguém com uma defasagem muito grande. Então ficou marcado pra mim. Você e hoje, decorando essa frase. E hoje, até minha pergunta quando a criança é bilíngue, né, ela, desde na infância, ela tá com o inglês e o português, ela tem uma elasticidade melhor para aprender um terceiro idioma, quem sabe? Sem dúvida, com certeza. O que acontece é que as habilidades que um cérebro necessita para aprender e navegar nos diferentes idiomas, elas são comuns. Tá? Tem uma figura de livro de um pesquisador que é especialista nisso, o Jim Cummins, que é a teoria do iceberg, né? Então, é como se você enxerga a parte de cima do iceberg, que seriam 2 idiomas separados, mas a base dele interconectada pelas mesmas habilidades e competências que a criança, o jovem, o adulto precisa para navegar nos diferentes idiomas. Isso é bastante comum em famílias europeias de alguns países, né? Que têm ali fronteiras muito próximas, origens muito próximas e aprendem, por exemplo, o alemão, o inglês e o francês, ou o espanhol entra junto. Então, como a linguagem ela demanda essas habilidades, a pessoa consegue transferir, em especial as crianças, tem uma transferência dessas habilidades na aprendizagem dos outros idiomas. Sim. Então, não é incomum a gente ouvir relatos de que aprender o primeiro idioma foi mais difícil, o primeiro adicional. Mas depois o outro foi mais fácil, foi ficando mais fácil. Isso não é por coincidência, é porque de fato essas habilidades são comuns. Incrível. E quando nós falamos de forma lúdica ensinar o inglês para os pequenos, quais são os melhores recursos que a gente pode utilizar? Em casa, você diz? Sim, para o pessoal que fala, meu filho não está numa escola bilíngue, mas eu quero ajudá-lo, porque ele tem dificuldade no inglês. Qual é a forma mais lúdica que eu posso fazer isso? Eu acho que sempre é pensar naquilo que a criança gosta, porque quando você gosta de algo, você... É mais fácil de executar. Você está mais aberto àquela experiência. Então, famílias, por exemplo, que gostam de ler, que têm o hábito da leitura antes de dormir ou em algum momento do dia, e tiver possibilidade de fazer a leitura em inglês, é muito bacana.
bacana. Famílias que são mais musicais e gostam da música e ouvem muita música, trazer a música no outro idioma também. Os jogos, as brincadeiras. Eu entendo que em casa é muito de aproveitar os momentos cotidianos da família para trazer o idioma adicional de uma forma que a criança entre e se envolva naquilo como algo natural e prazeroso. Muito Gabi, agora uma pergunta, não é nem uma pergunta, mas todo mundo fala, né? Você fez um curso de inglês? Fiz, me formei em tal escola, sou mestre, posso dar aula, mas fiquei tantos anos sem praticar o inglês que eu acabei perdendo. Na escola bilíngue, você tem uma dificuldade maior de perder o idioma, ficar algo mais enraizado dentro de você? Sem dúvida. A sua pergunta original, né, de quando começar, eu diria até na barriga da mãe, né? Porque tem estudos que mostram que famílias bilíngues, a criança já nasce com um cérebro diferente. Então, quanto antes tiver a exposição aos idiomas adicionais, mais vantajoso é. Por quê? Porque isso faz mais parte integral do indivíduo, então ele tem vantagens. Agora, o idioma, ele é como se fosse uma musculatura. Sim. Então, se você quer manter, tem que ter a prática. Claro que língua-mãe é diferente, né? Um bilinguismo precoce ou simultâneo também é diferente, a criança não vai esquecer. Mas conforme vai ficando mais tardio esse bilinguismo adulto, que vai fazer um curso de outro idioma, se a gente não pratica, muito possivelmente tem um esquecimento. Sim, tem um esquecimento. Muito interessante. Obrigada, Manuela, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer recebê-la aqui. Gui, agora nós vamos para um rápido intervalo. É isso, nós vamos para um rápido intervalo. Voltando, nós vamos bater um papo com a Cibele Renault. Então não saiam daí que tá muito legal, vale demais hoje. Estamos de volta para mais um bloco no Vale Demais, hoje falando sobre educação. Vamos receber agora a Cibele Renault, que é psicopedagoga e mantenedora da Escola Pindorama em São José dos Campos. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Bom dia. Bom dia. E Cibele, me fala uma coisa, quais são as metodologias ativas hoje? Então, o próprio nome a gente já diz, metodologias ativas, onde coloca a criança como protagonista, como potência, em perspectivas ativas, onde ela é a protagonista da sua aprendizagem. Olha só, que legal. Gabi. Gui, você percebeu que a convidada já chegou mantendo o padrão de verde do Vale Demais, né? Não foi combinado, tá bom? Ninguém falou que o look era verde. É a energia do sintonia, dia. exato. Sintonia. Só eu que tô errado, né? Não, você tá neutro, você Tô neutro, combinou tô com os cinza verdes. aqui, ó. A gente tá de florzinha. Tá mais ou menos assim. Cibele, quando a gente fala sobre tendências na educação, no ano de 2022, existe alguma pedagogia que está em alta? Como acontece isso? Então, na verdade, a educação ela vai muito de encontro com o que está gerindo o mundo, né? Então, nesse período que nós estamos vivendo de incertezas, de inseguranças, de medos, vai prevalecer as metodologias humanizadas. É verdade. Né? Vai prevalecer aquela que favorece o afeto, que favorece as relações, que favorece o toque, né? Que enxergue o ser humano antes de qualquer conteúdo. Agora tem uma pergunta muito interessante, Gui. Nos bastidores eu conversei com a Manuela da Esfira e disse que eu não vejo a hora do meu pequeno estudar inglês porque eu vou reciclar o meu inglês. Então eu quero ajudar ele na gramática, em tudo que eu puder. Quando a gente fala de novas tendências, você acredita que essas tendências mais afetivas, humanizadas, podem transformar também os pais que não tiveram essa educação e agora estão com os filhos dentro dessa pedagogia? Sem dúvidas, sem dúvida. As crianças nos ensinam muito. Sim. Né? A gente fala que a gente se prepara, que a gente estuda, que a gente se forma, né, para cuidar das crianças, para estar ali amparando as crianças, mas eles nos ensinam a cada dia, a cada toque, a cada olhar. Então, todo
todo o movimento do adulto também vai se basear nas relações das crianças. E sem dúvida alguma, o adulto, ele se restabelece, ele se ressignifica diante das posturas das crianças. Sim, e acredito que 80% dos pais que estão com crianças nessas metodologias de hoje não tiveram isso na infância. De forma alguma, de forma alguma. E isso, enquanto educadores, nós buscamos o tempo todo esse autoconhecimento, né? Porque o que trouxe para nós as relações da nossa infância, que foi numa pegada mais tradicional, que foi uma pegada mais conteudista, a gente percebe que para as crianças de hoje, isso não vai funcionar. É verdade. Né? Até porque eles estão se preparando para algo que ainda nem existe. Exato. Então, eles precisam primeiro se fortalecer enquanto seres humanos. É verdade, a gente somos pais jovens, eu falo de 20 anos atrás. Imagina os pais um pouco mais velhos que vê essa mudança na educação. Eu já vejo assim de forma... Meu irmão, que era 4 anos mais novo do que eu já via uma diferença na forma que eram abordadas as atividades, o vestibular. Hoje, então, com certeza a gente vai notar uma diferença muito grande, né, Gui? Sim. E, Gabi, o que você acabou de falar é bem legal, porque minha juventude, eu digo assim, da 5ª série até o 3º colegial, eu estudei em escolas conservadoras e tradicionais, né? Sempre voltado para o vestibular, faculdade, ensino, todo dia estudando, geografia, física. E com o Arão está sendo uma aprendizagem muito grande. Por quê? Eu não quero seguir essa tendência de dar para o meu filho telas para facilitar a minha vida. Sabe, eu não quero que ele fique alienado num vídeo do YouTube, um vídeo de desenho, para facilitar a vida de pais. Então eu tô aprendendo a como interagir, a humanização. Sim, o afeto, é verdade. Sim, então tá sendo bem legal isso para mim também, Gabi. É transformador para os pais vivenciar isso também, né? Exato. Muitas vezes a gente acaba cedendo as telas por uma exaustão do adulto, né? E não que a criança precise disso. Né? Mas ela tem que estar inserida no mundo da tecnologia. Tudo é tecnologia hoje. Sim. Né? Então ela precisa. E há um estudo, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria que diz, né, que até os 2 anos o ideal é que as crianças não tivessem acesso a tela nenhuma. Porque eles não têm a parte, inclusive cerebral, preparada para receber tantos pixels. Sim. Então, a partir de 2 anos, que fica em tela 1 hora por dia, se necessário. Então, é muito mais um conforto para o adulto do que uma necessidade da criança. Exato, Sim, e você com acaba certeza. vendo quando você sai, quando eu e a Gabi, pelo menos, nós saímos para restaurante, e agora que eu tô batendo um olho mais lado nesse paterno, assunto, né? lado paterno, Sim. você vê que as crianças que estão na mesa, sentadas, almoçando ou jantando naquele momento, estão com tablets na frente, mas não é pela criança, e sim você vê os pais de uma forma mais tranquila para poder apreciar aquele momento com o seu parceiro, com a sua parceira. Então você vê que isso está sendo um pouco, eu digo assim, perigoso, porque você colocar tanta tela, tanto monitor, tanta informação na cabeça de uma criança que naquele momento, se você for falar na década de 90, nos anos 2000, até antes, naquele mesmo momento ela estaria soltando pipa, estaria jogando uma bola na rua, jogando certeza, taco, algum sim. outro esporte legal, não é? Sim, e para vocês, eu quero entrar nesse assunto da tecnologia que o Gui diz, do ensino híbrido pós-pandemia. Como isso vai acontecer? Vocês imaginam algum cenário? Vamos lá. Só voltando um pouquinho, Gui, o que você colocou foi muito interessante, que a primeira pergunta que vocês me fizeram é se isso modifica os pais, Sim. né? Talvez, se vocês não tivessem ainda o Aron, você não teria nem percebido essa Nunca. situação em restaurante. Sim, é verdade. Então, onde a gente foca, expande. Né? Então, hoje, vocês estão nessa relação de pais e filhos, então hoje vocês percebem também comportamentos, né, em outras famílias. Então, olha aí, mais uma resposta de o quanto eles nos modificam. Eles Exato. modificam até o nosso olhar. É verdade. Né? E vamos lá, né? Primeiro a gente precisa entender o que é um ensino híbrido, né? Porque muitas vezes foi equivocado de que o ensino híbrido precisa ter parte das crianças presenciais e parte das crianças em casa, e aquela loucura de dar a mesma aula, a mesma atenção. E aí a gente foge um pouco da educação humanizada, porque como que você vai dar atenção para quem está presente Sim. e quem está do outro lado da tela? Então, verdade. o ensino híbrido, a gente precisa entender que é inserir tecnologia digital no momento de aprendizagem, que isso hoje também é essencial, mas não o tempo todo.
Tá. Né? Então, o ensino híbrido também é você mostrar a potência da criança para que ele tenha autonomia de resolver, né, as suas propostas pedagógicas enviadas pela escola. E é engraçado isso que eu percebo como casal, por exemplo, o Gui, muito antes da pandemia, se eu fazia alguma consulta online, eu adoro fazer terapia online, sempre fiz. E eu falava pro Guilherme, conhece essa pessoa, a minha terapeuta do Rio de Janeiro? Ele falava, não, eu não consigo, online eu não consigo, eu tenho que olhar no olho, eu tenho que estar ali, eu tenho que sentir a energia da pessoa. E é uma característica do Gui como adulto. Agora eu imagino como isso interfere na vida de todas essas crianças que passaram 2 anos tendo aulas online. Exato. E por isso o professor também, o corpo, né, pedagógico, ele precisa estar muito amparado e estudar o tempo todo. Porque isso que vocês acabaram de perceber vai cair na forma de comunicação. O Gui com certeza é mais sinestésico, ele precisa aprender colocando a mão. Ainda mais porque eu sou TDAH. Sim, é então, verdade. você precisa do exemplo, você precisa do modelo, ter alguém do seu lado. Sim. De repente, a Gabi já é mais visual. Né? Sim. Ela não precisa do toque e algo ali conversando já resolve para ela. E a mesma coisa com os nossos estudantes, com as nossas crianças, né? Então a gente precisa entender também que tipo de aprendizagem cada criança consegue entender melhor. Não dá para colocar todas as crianças no mesmo pacote. É verdade. E Gabi, e agora eu vou até fazer um puxão de orelha para os pais. Agora, como pai, eu posso falar sobre esse assunto. Agora né? você tem propriedade. No assunto. Sim. Vocês, por facilidades próprias de pais, avós, tios, vocês colocam telas para as crianças em momentos que vocês querem facilidades. Vocês dão jogos digitais. E quando a escola coloca no modo em casa, de aprendizado por distância, por videochamada, e você vê seu filho não conseguindo socializar de forma digital, vocês ainda culpam a escola de forma errada, porque eu falo de verdade. A Gabi tem sobrinhos e eles ficaram dentro de computadores, né? Nessa aprendizagem na pandemia. E você via que quando o assunto da aula não era interessante, eles minimizavam a tela e colocavam um jogo. Exatamente. Mas sabe o que eu mais gostei de analisar eles de perto, que são adolescentes, um tem 12, o outro tem 15? Foi quando o menor, que é o Gui, virou pra mim e falou assim, Gabi, eu tô com saudade de conversar com alguém da minha idade. Socializar. Em um dado momento da pandemia, ele falou isso pra mim. Ele conversa comigo, com o Gui, com os meus pais, mas ele falou, eu quero alguém da minha idade, com o meu vocabulário, com as minhas ideias. E foi muito bonitinho. Ele teve um encontro ainda dentro da pandemia com os amigos e ele falou, que alívio. Que alívio. Eu não acredito que eu conversei com as pessoas do mesmo grupo social e idade. Exato. E isso está dentro das metodologias ativas, né? O estudo entre pares. Né? Porque a gente tem os pares mais experientes, que são os adultos, os professores, e tem os pares, que são eles entre eles. Porque muitas vezes o adulto não consegue chegar naquele vocabulário que a criança vai entender. Que ela então, precisa, né? as trocas que existem em sala de aula, né, presencial, favorecem muito, né, a aprendizagem das crianças. Sim. Então, os grupos produtivos, né, que ora a gente coloca aquelas crianças que estão no mesmo nível, uma que está um pouquinho mais avançada, outra que está um pouquinho mais aquém. Isso também vai ajudar e vai facilitar os processos de aprendizagem. Por isso que é tão importante estarmos presencialmente. Muito importante. Sibeli, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada. Obrigada. Gui, o Vale Demais está chegando ao fim, mas a notícia boa é que amanhã tem muito mais para vocês. É isso mesmo. Amanhã às 11 horas da manhã, aqui na TV Tati SBT. Um beijo e até mais. Beijo, gente. Obrigada pelo carinho e audiência.